E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. Eu quero falar sobre revelações que Deus tem dado a nós, a muitas pessoas, e eu sempre abro isso para também receber de outros que têm revelações de Deus especialmente sobre um futuro próximo no Brasil. Existem profecias bíblicas na Bíblia que dependem de interpretações, outras profecias complementando isto para nos dar um melhor entendimento do que a Bíblia nos diz sobre o que está acontecendo no mundo e vai acontecer. Mas Deus também dá profecias específicas sobre o Brasil. E o propósito de Deus é este, é mostrar que Deus tem um propósito para com cada pessoa, com aqueles que o invocam, que o buscam, que pertencem a Ele. Deus tem um plano geral, um plano da história do que vai acontecer no mundo. Ele nos encaixa nesse plano e especificamente para igrejas, para cidades, para países, Deus dá a sua revelação mostrando que vai acontecer. No caso do Brasil, uma revelação já relativamente antiga, mais de 30 anos, dá conta de que o Brasil vai passar antes do fim, antes da grande tribulação e antes do arrebatamento da igreja, por uma guerra civil, uma confrontação na rua, de tal forma que muita gente vai morrer, muita gente vai ficar apavorada e o povo de Deus vai ser sacudido. Bem, isso não se cumpriu ainda. Para que isso se cumprisse, na época era o regime militar que vigorava. Era um pouco difícil imaginar, mas precisava haver uma manifestação do espírito do anticristo aqui, um poder da maldade corrompendo o país e fazendo o que o povo queria para aumentar a medida do erro, do pecado junto a Deus. Deus tem essas coisas. Lá em Sodoma e Gomorra ele disse, eu vou lá para ver com os anjos como as coisas estão lá. Se o clamor que de lá sobe a mim realmente é verdade. Interessante essa maneira de Deus agir. A medida da iniquidade de uma nação ainda não chegou ao ponto de despertar o juízo de Deus. E o Brasil precisava piorar bastante. E foi o que o povo quis. E foi o que aconteceu. Hoje é um país bastante corrompido, é um país institucionalmente instável e prestes a ver o cumprimento daquilo, uma confrontação nas ruas. E a visão daquela época era de que eram forças populares lutando contra militares e muito sangue derramado em solo brasileiro. Mais recentemente, muitas revelações davam conta da oportunidade que Deus estaria dando ao Brasil através do presidente Bolsonaro. Bem desacreditado no início, se levantando contra um poder instituído muito forte, poder do dinheiro, poder da mídia, mas Deus fez o milagre de ele ser eleito. Quando foi eleito, as forças contrárias declararam uma verdadeira guerra para acabar com o governo dele desde o início. Não conseguiram, ele já conseguiu vencer mais de 3 anos de mandato aos trancos e barrancos, mas conseguiu vencer. E hoje ele tem uma base política, minoritária, é verdade, mas bem estabelecida. Por outro lado, ele tem o grande partido dele,
que é a unidade das Forças Armadas. Isso ninguém questiona. Embora ele tenha a unidade do judiciário contra ele, unidade da mídia, a grande mídia contra ele, mas ele tem um povo que o acompanha, por exemplo, a maioria dos evangélicos e muitos conservadores que o acompanham fielmente. Eles não são suficientes para vencer uma eleição, não mesmo, mas são fiéis a ele. Então, é uma base política de direita sólida que ele conseguiu. Mas o que eu reputo como o maior partido dele são as Forças Armadas. Isso ele conseguiu, uma hegemonia completa das Forças Armadas. E na política ele não tem condições e não venceria um pleito, uma eleição presidencial. Mas isso só mostra o que Deus já tem revelado, que ele vai se apoiar nas Forças Armadas. E já está preparando o terreno, os argumentos, as conversas que ele vai trazer para que haja, se for necessário, e no meu entender vai ser necessário, uma intervenção militar. Antes tem que haver uma intervenção divina. Deixa eu explicar isto. A intervenção militar é algo que já está no horizonte de todos, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que já visualiza isto, trabalha para que isso não aconteça, para desmontar essa unidade militar, e a grande mídia sintonizada também para desmoralizar os militares, desmoralizar o presidente, para que isso não aconteça, mas no fundo todos têm medo de que aconteça. E se acontecer, vai ser bem sucedida essa operação de uma intervenção militar. O presidente está em campanha e Deus tem mapeado tudo isso com revelações. A atitude dele tem sido a seguinte: ele acredita desde o início nesse argumento: eu vou ameaçar para que o adversário converse comigo. E aconteceu naquele 7 de setembro, quando uma multidão foi às ruas a favor dele, mas logo no dia seguinte ele se acovardou, se humilhando de joelhos diante lá do Supremo, ministro Alexandre de Moraes. E então isso demonstrou o que ele fez desde o início. Em nenhum momento ele confrontou o Supremo Tribunal Federal. Ele em nenhum momento confrontou. Quando ele ameaça, dá indireta, fala por trás, assim, lá no cercadinho dele, mas quando na hora do vamos ver, de frente para as autoridades, ele se acovarda e muda e diz que joga dentro das 4 linhas, que guarda a Constituição, que não sei o quê, que vai respeitar as regras, etc, etc. De fato, o pensamento dele, que não vai subsistir, porque Deus não vai deixar, então a revelação de Deus dá conta disso. O presidente não está no caminho certo. Ele está se baseando em forças religiosas, principalmente evangélicas, com líderes que não estão. São grandes líderes, mas não estão sintonizados com a vontade de Deus. E isso vai trazer problema. A vontade de Deus é que o povo se volte para ele. A vontade dos líderes é que eles tenham uma parcela no poder, na política do país. E Deus não quer isto. Portanto, o presidente está enganado. Deus tem dado muitas revelações do presidente enganado, vestido com roupa militar, mas sem o coturno, ou com coturno, mas sem uniforme, e distraído, e não querendo montar no cavalo. São muitas revelações que mostram o presidente com a cabeça na direção errada. Errada, segundo Deus, não é o que Deus quer. Mas ele está acreditando na política. Ameaça com as armas para ver se isso gera votos para ele. Ainda continua acreditando. Com as urnas eletrônicas, do jeito que estão, com a composição do Tribunal Superior Eleitoral, e agora reforçado com mais uma ministra contra ele, a Carmen Lúcia, um ministro que era indicado por ele renunciou,
e agora a ministra Carmen Lúcia foi indicada pelo Supremo para ocupar o lugar dele, daquele que saiu. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, muito mais ainda está contra o presidente, com as urnas que continuam sendo as mesmas urnas eletrônicas, a grande mídia contra ele em uma campanha feroz, regada muito dinheiro do exterior para que ele não seja reeleito. Em eleições normais, ele não tem chance, não teria chance. Mas então, por que ele está colocando um general Braga Neto como vice dele? Bem, de todos os militares e generais que estão com ele, o general Braga Neto fez um trabalho muito bom de intervenção no Rio de Janeiro e mudou realmente o Rio de Janeiro. Havendo uma intervenção nacional, o homem mais cotado, que já está sendo preparado para isso há muito tempo, porque já há um plano de intervenção militar, segundo o artigo 142 da Constituição, esse plano já está feito e o que vai chefiar a intervenção é o general Braga Neto. Mas num gesto assim de popularizá-lo, o presidente está colocando o general Braga Neto como candidato a vice-presidente dele. Não é candidato e não vai haver essa eleição desse jeito, e se for, não há possibilidade de vitória. Na verdade, o presidente Bolsonaro está expondo a publicidade do general Braga Neto para que ele seja mais conhecido do povo brasileiro. E quando houver a intervenção, ele tenha mais facilidade de ser reconhecido. Não vai ser um militar qualquer, vai ser um grande homem, com experiência, com moral reconhecida, e vai ser um homem que vai ter bastante respaldo popular, porque ele já está sendo conhecido agora. Então, nós temos tido muitas revelações de Deus nessa direção, e ultimamente ainda Deus tem nos alertado sobre essas situações que estão para acontecer. O presidente Bolsonaro, distraído, assentado no sofá, de roupas caseiras e acomodado, isso mostra que ele não está na direção de Deus. Deus vai fazer as coisas se precipitarem, ou seja, o presidente Bolsonaro, de iniciativa dele, nunca tomaria uma decisão de intervenção militar, porque ele sabe que tem o depois. As consequências vão ser graves, mas Deus vai fazer a situação se precipitar. Como? Pegando um ministro Alexandre de Moraes e dando a ele liberdade. E já começou. O ministro Alexandre de Moraes já começou a atacar ferozmente, junto com o ministro Fachin, que também é radicalmente contra, ministro Barroso, que é feroz inimigo do presidente, chamou de mentiroso, de público. Bom, com esses homens do judiciário contra ele, Deus pode precipitar uma situação da qual o presidente não tem a saída, a não ser canetar o 142, ou seja, decretar uma intervenção militar. Há alguns fatos agravando a situação. Há revelações, isso eu já tive várias e de tempos atrás, e muitos irmãos estão tendo agora essa revelação. O Brasil vai enfrentar uma guerra, uma invasão que vem do norte contra o Brasil na Amazônia, e agora Deus continua mostrando isso, um fogo vindo pelo norte contra o Brasil, e também como que tsunami atingindo o sudeste, e várias revelações nessa direção. Basicamente a gente já entende o que vai acontecer. Estimulado pelo sucesso na Ucrânia, o presidente Biden dos Estados Unidos, sim, a gente precisa entender, a situação da Ucrânia caracterizou uma grande covardia dos Estados Unidos, mas eles deram a volta por cima com uma propaganda midiática terrível, fizeram sanções contra
a Rússia, sanções econômicas, e o presidente Biden conseguiu unir a Europa aos Estados Unidos como nunca antes. Hoje a Europa está totalmente unida com os Estados Unidos. A Europa, com medo das armas da Rússia, está apelando para os Estados Unidos. E então, isso está acontecendo. O presidente Biden, estimulado por esse sucesso, não quer a intromissão da Rússia na América Latina. Mas a Rússia está solidamente já presente na América Latina. Nicarágua, Cuba, Venezuela, Argentina, Chile e mais outros ainda países assim. Agora a Rússia está namorando o Brasil também, e o Brasil a Rússia. Então, isso tudo faz com que o presidente Biden, que quer controlar, em nome de Satanás, do anticristo, a América, ele quer controlar a América, ele não olha com bons olhos a situação da América Latina. E, agradando o colega dele, Emmanuel Macron, da França, os dois vão confabular uma invasão da Amazônia, uma internacionalização da Amazônia. É uma guerra para tomar esse território do Brasil. E Deus está revelando que isto vai acontecer. Nós temos tido, então, várias revelações ultimamente sobre o que vai acontecer no Brasil. Eu creio que tudo está caminhando nessa direção. Então, resumindo, o presidente Bolsonaro, distraído do que está realmente para acontecer, insistindo na via eleitoral, que vai ser inviável para ele, e ele vai ser forçado pelas circunstâncias a lançar mão da caneta e assinar o 142. Pois o Brasil está sendo já alvo da confabulação dos grandes, né? Presidente Biden dos Estados Unidos e o presidente Macron da França, representando toda a Europa. Hoje o presidente Macron é como se fosse o presidente da Europa. Eles vão se unir e o sucesso que eles estão tendo contra a Rússia, eles vão usar contra o Brasil, que por coincidência foi apelar para a amizade da Rússia também. Então, essa situação se agravando no norte faz com que o presidente tenha que tomar algumas decisões importantes. O presidente Bolsonaro está sendo acossado. Ele não quer qualquer coisa assim, mas insiste na via política. No entanto, Deus vai mudar a circunstância para que ele assuma uma intervenção militar no Brasil, e isso vai ser muito duro. Vai haver reação, isso é mais do que evidente. Um grito no mundo, nações que vão pressionar o Brasil, mas o presidente vai ter que arcar com as consequências disso. Deus vai fazer isso acontecer, inclusive para envergonhar os grandes líderes evangélicos que estão apoiando o presidente nas eleições. Não é eleição que Deus quer. Deus quer que o povo que se chama pelo nome dele se volte para ele, para fazer a obra que tem que fazer, de ser sacerdote em favor da nação e levar o evangelho, e não se meter em política. Portanto, o que Deus vai fazer, o Brasil não vai ficar em paz no futuro próximo. Vai ter muita convulsão e confusão no Brasil, mas da vontade de Deus. Para quê? Para sacudir o povo de Deus, que está muito acomodado, e vai ser sacudido bastante, com muita dor, para que se volte para o Senhor, preparando-se para o arrebatamento da igreja. Esses são os tempos que estamos vivendo, cumprindo tudo, caminhando na direção do cumprimento dessas profecias que Deus tem nos dado a respeito do Brasil. Entenda.